Olá, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo nesta grande viagem que iremos fazer no universo desta mulher selvagem, através do estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. É uma psicóloga junguiana. E ela traz aqui, né, através deste livro, através de mitos, histórias, esta mulher selvagem que ela compara com lobos, né? E aqui no comecinho, na introdução, ela traz aqui o título deste livro, Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Aí ela traz os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregárias por natureza, curiosos, né? Dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Tem experiência em se adaptar às circunstâncias e constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. Então, Clarissa, através de histórias ancestrais, ela se diz uma cantadora dessas histórias. Então, ela mergulhou nesse universo feminino e ela traz, buscando as histórias de tribos, de povos ancestrais. E ela traz todo um estudo em cima desta história. Então, a proposta no canal, né, do estudo deste livro, é você mergulhar profundamente neste universo desta mulher instintiva, desta mulher poderosa que está aí dentro de você e que muitas vezes nós abafamos. Abafamos por conta de crenças, por conta de traumas e que nós precisamos deixar vir a luz, deixar florescer esta mulher, que é o nosso grande poder. Esta força interna do feminino é nosso poder, né? A mulher tem um poder muito grande e que ao longo aí da história foi abafado. Foi abafado por quê? Porque na época aí da igreja, na época em que da Inquisição, em que existia esse poder do masculino, né? Ele tinha medo do feminino, porque o feminino ele tinha um poder sobre a vida de quem ia nascer, de quem não ia nascer. A mulher tinha esse poder. E a mulher considerada intuitiva, a mulher que se conectava, né, com a mãe terra, com a grande Gaia, a mulher que fazia os remédios, ela era considerada bruxa e foi queimada. Então, por conta de toda essa história, porque se a gente buscar lá atrás, né, a mulher na época ela foi considerada assim, não tinha alma, ela não podia entrar na igreja. Uma mulher no período menstrual não podia, era considerada impura, certo? Então, assim, tudo isso nós carregamos a dor desta mulher ancestral. Nós carregamos toda essa dor
que estão ali através das nossas ancestrais, né? Das nossas, não vai muito longe, né? Nossas bisavós eram ainda assim, muitas vezes, discriminadas, elas não podiam expressar as suas emoções. E a mulher que tinha a coragem, então Clarissa, ela tem 81 anos hoje, e ela viveu esse período da guerra. Então ela fala no livro aqui, eu vou lendo também alguns trechinhos do livro para que a gente possa acompanhar mesmo, tá? Ela fala aqui, ó, minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário, as suas artes, e se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. Clarissa é uma poetisa também, ela traz ali, né, através, nesse livro, ela traz toda essa delicadeza, essa poesia linda. Então, o que ela está falando aqui? Que essa mulher, ela era como se fosse um objeto, né, nessa época aqui. E aquela mulher que queria mostrar esse lado seu, intuitivo, livre, era considerada inadequada e era barrada. E aí, quando aparecia, ela fala aqui da sementinha, né, que trazida pelo vento, quer dizer, quando sempre tinha alguma que se mostrava, né, que mostrava essa mulher selvagem para a sociedade. Mas ela era podada. Então ela não tinha espaço na arte, não tinha espaço, a mulher não podia, né, fazer nem medicina, né? Muita coisa ela não podia estudar, muitas mulheres não podiam estudar, tinham que ficar dedicadas ao lar, ser completamente dedicada ao marido. Quando aparecia alguma que tinha coragem, né, de expressar sua verdadeira essência, ela era considerada inadequada. Mas o que ela coloca aqui? Mesmo assim, às vezes abria espaço, né? Então eram aquelas mulheres que às vezes se reuniam em bosques, né? Em jardins, espaços, porque a mulher tem a necessidade dessa conexão com a natureza. Por quê? Porque quando a gente pega o universo feminino, a essência do feminino, o feminino é a criação, o feminino é esse mistério com um divino, porque a mulher tem o poder de gestar, de criar um corpo, né? E onde onde um espírito vai utilizar como instrumento. Então a mulher tem esse mistério, que é o mistério divino. E que numa sociedade patriarcal, isso causa medo, porque é um poder muito grande. É um poder sobre a vida, né? De quem vai nascer. Isso é um poder muito grande e que muitos homens, né, muitos não conseguiram lidar com esse poder do feminino. E muitos não conseguem lidar até hoje. Então, o que aconteceu? Nós abafamos isso.
Porque a mulher foi reprimida, ela teve que abafar esta potência, e eu acho que, de certa forma, nós mulheres acreditamos nessa história contada por este povo machista, esse patriarcado aí, né? Em que a mulher era considerada impura, em que a mulher não tinha os mesmos direitos. Então nós fomos abafando e perdemos essa energia, esse poder todo. Mas aí o que veio, né? Veio essas mulheres aí que tinham a coragem de mostrar, muitas vezes elas, e nós temos que ser gratas a elas, né? Por quê? Porque elas buscaram essa liberdade, de certa forma, do feminino, e hoje nós gozamos dessa liberdade, dessa igualdade diante da sociedade, aí, perante a sociedade. Só que nós também, justamente essa palavrinha, igualdade, que aconteceu um desequilíbrio muito grande no feminino. Porque nós não podemos nunca nos igualar aos homens, porque nós somos mulheres. Mulher tem toda uma energia, um jeito de ser completamente diferente do homem. A mulher, ela é intuitiva, ela é emoção, ela é fluidez, é a energia aí da água, né? Da lua. A mulher é cíclica. E nós, quando nós quisermos nos comparar com os homens, que é a energia do ir para o mundo, força, racional, a energia do sol, que é estática, né? Não é fluídica, não é cíclica como a lua. A mulher é a lua, o homem é sol, essa energia é uma força, mas é uma energia estática, que tá ali, não muda. A mulher não, ela tem essa fluidez, esse ciclo da lua. Então nós perdemos isso. Nós polarizamos para o masculino. E é por isso que a gente colhe, né, as consequências. Às vezes até mesmo no corpo físico. Através das doenças, né, na parte aí reprodutória, cistos, endometriose. Por quê? Porque às vezes a gente está muito na energia no masculino. Nós temos as duas energias, mas nós queremos abafar a energia feminina, né, e prevalecer a energia masculina. E isso traz um desequilíbrio muito grande. Então ela traz essa questão aqui, né, de que as mulheres dançavam às vezes nas florestas para expressar, porque nós temos essa necessidade de expressão, de conexão com a natureza, com a grande força criadora, porque nós temos essa energia da criação. E Clarissa vai falar também que o arquétipo da mulher selvagem envolve o ser matrilinear, né? Que é a predominância na sociedade, a predominância da mãe, né? Do materno na sociedade, na ascendência do materno na sociedade. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, aí ela vai falar o quê? Que nós abafamos esta força, mas nós, às vezes, em momentos da nossa vida, nós acessamos essa força interna,
essa parte dessa mulher aí ancestral, selvagem. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho, durante os cuidados que dispensamos ao relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Então, nós acessamos essa força feminina quando nós estamos gestando, quando nós estamos cuidando da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido. Só que muitas vezes a mulher entra no conflito, porque ela se acha frágil, fraca, né? E muitas vezes, às vezes eu trabalho muito com gestantes, então às vezes a gente vê o conflito dessa mulher em se permitir receber às vezes um carinho, uma atenção, em se permitir chorar, porque a mulher nesse período gestacional é muito mais frágil. Então é uma resistência, ela tem a necessidade de se mostrar forte o tempo todo. E aí entra um conflito interno. Então este livro, ele vem justamente trazer uma verdadeira terapia, porque através das histórias e mitos a gente acessa aquilo que a gente tem que trabalhar em nós mesmos. Então ela fala também aqui que muitas vezes a mulher acessa essas memórias, essa força interna, e ela vai falar que a mulher selvagem chega também através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assobio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes uma frase, uma palavra, um poema ou uma história são tão perfeitos que faz com que lembremos pelo menos por um instante da substância da qual fomos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Então, a dança, o movimento, esse contato com a natureza, as histórias, o tambor, porque a gente tem essas memórias ancestrais em nós, né? Essas memórias aí, quando a gente escuta uma música, que a gente pode expressar a nossa energia feminina, né? Então, essa mulher selvagem também nos visita, quer dizer, nós deixamos ela aparecer nesses momentos, né? E muitas pessoas, quando têm acesso a isso, porque muitas vezes nós, através da nossa criação, nós abafamos, porque as crenças que nós carregamos e a maneira com que nós fomos educadas, criadas, nós abafamos completamente. Nós não conhecemos nada dessa mulher selvagem. E quando a gente tem os primeiros contatos, isso muitas vezes aflora. E a mulher muitas vezes não sabe lidar com isso. E ela fica perdida nesse universo, né? Então, por isso a importância do estudo, porque através do estudo a gente consegue se perceber. A gente só consegue transformar, mudar alguma coisa através do conhecimento. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente leva para dentro da gente e observa. Então, pera lá, como que eu tô com a minha vida?
né? O que eu estou deixando de acessar? Que potência interna, feminina, que eu não estou conseguindo acessar e que está me travando? Será que eu quero ser forte igual aos homens? Porque a energia do feminino é uma energia diferente do homem, mas é a força da mulher. A mulher, ela cria através do útero. Então, muitas vezes a mulher vai montar um negócio. O homem é completamente racional. Ele leva tudo pro racional, tudo certo. A mulher não, a mulher é intuitiva. A mulher, ela gesta um projeto. Então, ela vai dar um nome, ela vai idealizar, ela vai montar o espaço da forma criativa, e nós precisamos acessar isso em nós, essa força, acessar aí, despertar essa criatividade, essa intuição que nós temos, né? Ela alerta aqui também que a compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Então, aqui nós não estamos falando sobre nada relacionado à religião. É apenas, e hoje já é científico, né? Já é provado cientificamente tudo isso, esse poder do feminino. Aí depois, numa parte do livro, ela vai falar sobre quais os sintomas. Isso é muito interessante porque nós podemos nos identificar. Quais os sintomas que nós conseguimos identificar associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com essa força selvagem? Quais sintomas que aparecem na nossa vida quando a gente interrompe esse relacionamento com a mulher selvagem? Dentro da psique, né? Aí ela vai falar aqui, ó: sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos. Ela vai trazer vários exemplos. Representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Aí ela fala: usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Estes são os sintomas da mulher que perdeu essa conexão com a mulher selvagem. Então, é algo para a gente analisar internamente. Será que eu perdi o contato? Será que eu estou tendo algum desses sintomas? Então, fica aí a proposta para levar para dentro a gente, né, da nossa vida. E depois ela vai trazendo mais coisas, ó: sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações,
entregando a própria criatividade para outro, escolhendo parceiros, empregados ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos. Aí é aquela mulher que detesta menstruar, que acha que é um período onde a mulher está muito vulnerável, né? Que não se permite chorar, que não se permite parar, né? Não se permite se cuidar e se amar. Não conseguir insistir no seu próprio andamento. Preocupar-se em demasia com a opinião alheia. Afastar-se do seu Deus, ou dos seus deuses, né? Ela coloca aqui. Isolar-se da sua própria revitalização. Deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos, que é a energia do masculino, essa inércia, essa intelectualidade. A mulher, ela é instintiva, ela tem essa conexão com a natureza, com Deus. Então ela tem que desenvolver o trabalho dela através destas potências que ela carrega. Aí ela vai colocar mais aqui. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer. Medo de experimentar um novo. Medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil, com extrema facilidade de ter sentimentos de vingança. Ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 repetidamente sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência, e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era, de um século, nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora, em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Aí, então, ela traz toda essa questão, tá? Então, aquela mulher que para, que não dá conta de fazer nada, de que entrega tudo para outro fazer, que é insegura, que não consegue realizar as coisas, né? Ou então aquela mulher que quer fazer tudo, quer resolver tudo no racional, tem o instinto de superioridade, porque existem os opostos, as polaridades. A mulher selvagem, a mulher saudável é o equilíbrio, né? Então é aquela mulher que dá conta de resolver as coisas, mas que também é emotiva, criativa, instintiva, que cuida dela mesma, que cuida da família, que acolhe. A mulher tem essa energia do acolhimento, do amor. Agora, quando ela também está no extremo, no racional, na ação, no movimento, no agir, ela está numa polaridade ruim. E aquela também que está
lá quietinha, morrendo de medo, não faz nada, fragilizada, também tá ruim, né? Então, o saudável sempre é o meio termo, né? Aí ela vai falar como é uma mulher saudável, como é uma mulher que acessa suas potências internas, que acessa essa mulher selvagem. Então, uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, que é engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, fraca, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas, ela fala aqui, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, tédio, já está na hora da mulher selvática aflorar. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. Lindo isso, não é, gente? Dá vontade de desvendar essa mulher, né? Dá vontade de acessar essa mulher. Aí ela vai explicar aqui de que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres. Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver não com 2 olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto veículo quanto destino. Ai, que lindo! Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como uma louca descontrolada. Não significa perder a socialização básica ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Então, muitas vezes a gente pensa que esta mulher selvagem é aquela mulher rebelde que sai, que fala, que tudo que pensa, que mostra muito, né? Não é isso. A gente percebe uma mulher forte, poderosa, ela é uma mulher que consegue controlar as suas emoções, que consegue lidar com as suas emoções, que consegue controlar uma situação, às vezes, difícil, que consegue acolher o outro. Aí ela vai falar um pouquinho mais. Ela implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo. É aquela mulher que aceita
o corpo que tem. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde estipulou um arquétipo, né, de uma mulher, e todas as mulheres querem seguir aquilo lá. Tem que ter a boca assim, tem que ter o peito assim, tem que ser desse jeito, tem que ser assado, né? Não pode ter rugas, não pode ter cabelo branco, né? Então, e na verdade, ela cessa e está em paz com o teu corpo, com aquilo que ela é. Ela não briga com a idade, ela acolhe essa maturidade, né? Essa experiência que a vida já trouxe e que ela já viveu, acolhe tudo isso e não briga com isso. Vamos ver o que ela fala mais aqui dessa mulher. O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras. Ela vai falar aqui, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar. E essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Então é aquela que tem a arte, né? Tem o poder dessa criação. Então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo que for instintivo, tanto no mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada um de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Então, essa mulher selvagem é a força desse feminino mesmo, é a natureza pura, a essência do que é ser mulher, de como nós fomos criadas. Ela é quem se enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos. É à procura dela que saímos de casa. É à procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas. Quando achamos que chegamos ao fim, é a geradora de acordo, ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe. Nós somos os seus pensamentos. Aí ela faz um questionamento que é bem interessante. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha, na solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive essa mulher selvagem?
no fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores, que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós, numa fila, e segue à nossa frente, quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Então, esta mulher selvagem, é lindo isso, não é, gente? Ela está na nossa essência, é a nossa essência. Na essência de qualquer uma de nós, não importa o meio em que vive, não importa o nível econômico, não importa o nível intelectual, não importa. Ela vive dentro de nós, é a nossa essência pura que nós precisamos resgatar. E através aqui deste livro, a Clarissa vai trazer, e depois dessa parte ela começa a falar de algumas, da onde que vem essas histórias, né? Que ela traz. Então ela tem um trechinho aqui que ela fala, ó, em termos viscerais, porém, abordo as histórias como contadora de histórias, guardiã das velhas histórias. Então, Clarissa se tornou essa guardiã das velhas histórias. Aí ela fala que a energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Então, através dessas histórias, nós também vamos acessar as memórias ancestrais das mulheres do nosso sistema familiar. Então, isso vem passando, né, de mulher para mulher, de geração para geração. Por isso que são tão poderosas. As histórias conferem movimento à nossa vida interior. Isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. E quem não está, hein? Quem de nós não temos essa vida interior, de certa forma, travada, assustada, né? Então, as histórias, ela entra nesse universo de simbologia que o nosso inconsciente acessa com muito mais facilidade. Aí ela finaliza aqui falando que o material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. Então, esse trabalho é oferecido para fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinadas. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto, ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual.
ela viceja com a sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus, ou a todas as opções anteriores, se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. E este é o convite que Clarissa nos faz através das histórias, né, dos mitos, deste arquétipo, né, da simbologia, para que nós possamos acessar esta força interna que todas nós temos. Muito bom estar com vocês e eu te espero no próximo episódio aí, que nós vamos começar a ver a história. E vamos ver o capítulo 1, o uivo, a ressurreição da mulher selvagem, La Loba, a mulher lobo. Te espero no próximo episódio. Gratidão, muita luz em seu coração.